Olá, mais um vídeo. A gente vai falar agora também sobre salvação, né? Por que Deus mandou Pedro ir batizar Cornélio, né? Ou seja, Cornélio, Deus, Cornélio teve um sonho, Deus apareceu para Cornélio em sonho, mandando, né, pedindo para ele mandar chamar Pedro, e apareceu para Pedro, dizendo que o homem iria mandar chamar ele, né, que ele fosse acompanhar assim as pessoas que viessem. Então, por que Deus fez isso, sendo que Jesus já tinha sido ressuscitado, né? Já tinha sido morto e ressuscitado. Né? Então a gente vai entender o que significa o Evangelho. Né? Então que Deus abençoe esse estudo, que produza frutos, que a gente possa entender a palavra de Deus e buscar sempre, né, o estudo, não só ir na igreja, mas o estudo é mais importante, a palavra de Deus é mais importante, né? Porque a cultura do mundo não prevalece em nós, mas sim a cultura de Deus, a palavra de Deus e o ensinamento é mais importante. A palavra é alimento. Então, por qual o motivo, né, que Deus mandou Pedro ir, né, até Cornélio? Então, o significava o batismo com o Espírito Santo, né, ali a nova aliança de Cristo, né, que Cristo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, né, sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu sou o sangue da nova aliança, né, quando ele fez lá a ceia, ele disse que ele fez a celebração, ele fez uma aliança com os homens, né, Deus Filho fez aliança com os homens, ele veio e é, ele veio como homem, né? Ele se juntou, fundiu o santo com o profano, né? Com o homem, né? Com os pecadores. Então, o que acontece ali, né? Ali ele juntou para purificar o homem, porque não existia o homem, desde Adão até o final da humanidade, todos iriam pecar, né? Aí está escrito, todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. Então, na humanidade inteira, todos os humanos iriam pecar, né? Até a vinda de Cristo, né? Então, ele teve que vir para nos resgatar. Por isso que ele é chamado de resgatador. Está escrito ali em Atos 10, né? Eu vou ler aqui do 40, versículo 40, né? A este ressuscitou ressuscitou no terceiro dia, concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente conhecidas por Deus. Isto a nós, Pedro falando a Cornélio, né? Que recebemos, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus apareceu para Pedro, né? Cumprindo toda a Bíblia, a palavra, todas as profecias. Então, depois que Cristo ressuscitou, comeu com Pedro. Então, tudo que ele tinha falado e anunciado se cumpriu ali, né? E Pedro e todos os apóstolos foram testemunhas. No 42, e mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e mortos. Então, Cristo foi constituído juiz, ele que vai julgar, ele vai ser defensor e ao mesmo tempo juiz, né? Ali no sentido de defensoria, né? Ele vai ser ali algo que vai ao mesmo tempo fazer as funções e Deus também vai estar sendo juiz ali, né? Então, dos vivos e dos mortos. Então, por isso que ele foi e pregou para os mortos, né? Tanto os mortos que já morreram, como os mortos no pecado, né? Ele pegou para nós que estávamos mortos nos nossos próprios pecados, né? Então, quando fala o salário do pecado é a morte, então automaticamente quando a pessoa peca, ela já morre espiritualmente, né? Então, nós que já estávamos mortos em nossos pecados, como fala em Efésios, Deus pregou para a gente e para os outros mortos, né? Dele todo, mortos, aí no 43, dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Então ali todos os profetas anunciaram a Cristo, salmos dos profetas falam de Cristo, né? Então ele ali é a metade da história, né? Ele é a promessa de Deus, a salvação dos homens, né?
que estava lá em Gênesis 3, onde fala que da mulher nasceria um que venceria o mal, venceria a serpente, venceria o diabo, né? Então, como Jesus fala, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra principados e potestades. Então, a nossa luta maior é contra o diabo, né? A nossa carne, nós não conseguimos converter ela, mas não conseguimos domá-la, né? E não é o sangue representa a vida, então não é contra a vida que Deus criou, mas é contra o mal que nos faz pecar com engano, né? Ele engana a humanidade, engana as pessoas. Então por que que Deus fez essa aliança com o homem, que através do batismo, né? Ali fala que desceu sobre Cornélio e sobre suas famílias, sobre os seus servos, o Espírito Santo desceu lá. Então ali representa o batismo com o Espírito Santo, na aliança, né? Quando eles começaram a falar em línguas. Então, essa é a aliança de Deus com os homens, esse é o contrato de Deus com os homens, através do aceitar Jesus, de seguir e permanecer na palavra que ele falou, nos ensinamentos da Bíblia, né? Nos ensinamentos que Jesus falou, né? Todos o Novo Testamento, né? Que Jesus sintetizou ali, ele foi, ele é a prática, ele está a Bíblia, os judeus eles conhecem a Bíblia desde criança, então por isso que muitos eles aceitavam a Jesus, porque viram as promessas do Antigo Testamento se cumprir, né? Os profetas falando, então eles estudam a Bíblia, por isso que eles aceitaram automaticamente, já tinham conhecimento, né? Apesar de estarem perdidos, alguns estavam perdidos, né? Nos ensinamentos, né? As doutrinas erradas. Então o que acontece? Nós temos que buscar o conhecimento da palavra através de Cristo, né? Primeiro aceitando Jesus, né? Aí vem o batismo com o Espírito Santo, que é a aliança com Deus, é só um acordo, né? Que Deus firma para que a gente, através do nome de Cristo, seja salvo, desde que a gente obedeça o que Cristo falou, né? Então esse é o ensinamento que nós temos que seguir, né? Lendo e praticando aquilo que Deus falou, colocando em prática. Não adianta você só ler, sendo que você não coloca em prática e não se santifica, tá bom? Então, através de Cristo nós somos salvos, e através do Espírito Santo nós somos ensinados. Essa é a aliança de Deus com os homens. Deus abençoe, boa semana, que vocês possam estudar e sempre ler, estudar a palavra, ter um conhecimento da verdade, para que o diabo não distorça aquilo que Deus falou, como ele fez lá em Lucas 4:3, distorcendo a palavra, né? Tentando a Jesus. Ele tentou mais de 3 vezes, lá está escrito 3, mas ele tentou várias vezes. Então durante a vida nós vamos ser tentados várias vezes, o diabo vai tentar nos desviar da verdade da palavra de Deus, distorcendo aquelas leis que ele colocou. Bom, Deus abençoe você.